Então, eu queria dar as boas-vindas a todos os presentes, alunos, ex-alunos, sócios do Centro de Estudos Luiz Guedes, colegas professores e a todos que atenderam o nosso convite para este primeiro colóquio de 2023 do curso de formação em psicoterapia de orientação analítica do CELB, cujo tema é Neutralidade nos tempos atuais em psicoterapia de orientação analítica. Esse colóquio, só para lembrar a todos, ele faz parte da grade curricular do nosso curso. E a gente vai ter, então, a honra hoje de receber nessa noite o nosso querido professor, colega, amigo Cláudio Zili. E como debatedores, nós vamos ter os nossos professores, amigos e colegas também, Jair Kniznik, Caroline Busatti, que depois eu vou apresentar para vocês com mais detalhes. Antes da gente dar início ao nosso colóquio, eu queria fazer duas homenagens e agradecimentos a dois queridos professores que se aposentaram nesse ano do curso. O professor Dr. Antônio Carlos Pires, vulgo Cajo, e o professor Dr. Júlio Chachamovich. Eles estiveram conosco por mais de 20 anos, colaborando e enriquecendo o nosso curso. A eles, o nosso muito obrigado e o nosso reconhecimento pela inestimável colaboração que deram ao nosso curso. E a seguir, mais uma homenagem importante a um querido colega, amigo, professor, que nos deixou no início deste ano e a quem muito nós devemos. E eu vou pedir para a colega, a professora doutora Neuza Lucion, para realizar essa homenagem ao nosso querido doutor Carlos Gari Faria. Neuza, contigo. Elas vão só projetar uma... Deu, Milena? Bom. Vamos ver se a Milena deve estar deixando entrar as pessoas. Ah, foi. Foi com grande emoção que eu recebi o privilegiado convite para estar hoje aqui para dizer algumas palavras em homenagem a Carlos Gari Faria. O Gari foi professor, supervisor, analista e amigo de muitos de nós. Ele se formou em Santa Maria, em medicina, em 1962, fez sua formação em psiquiatria na Clínica Pinel, com diploma pela URGS, em 65. Iniciou sua formação psicanalítica na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, em 1976, tendo se tornado membro efetivo e analista de data em 1994. Ele iniciou sua vida profissional na área da saúde pública, não sei se as pessoas aqui se lembravam disso, eu sabia. Ele foi médico do Hospital Psiquiátrico São Pedro e assumiu posteriormente o cargo de diretor da saúde mental do Estado do Rio Grande do Sul, onde implementou a integração entre os técnicos do Hospital Psiquiátrico São Pedro e os técnicos das diferentes regiões do interior do Estado, com memoráveis reuniões presenciais. Naquela ocasião, já se identificava uma das características que eu considero mais marcantes do Gari, que foi a de ser uma pessoa integradora. O Gari foi um professor por excelência. Além de ser professor do nosso curso, foi também de muitos outros cursos, como enfermagem psiquiatra, psicologia clínica, psiquiatria da URGS, na área da psicoterapia, e da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. Foi uma referência central no desenvolvimento do conhecimento psicanalítico em Santa Maria, através de um grupo de estudos continuado, uma atividade que o Gari se referia
como um compromisso de gratidão com suas origens, além de sua dedicação em difundir a psicanálise e compartilhar seus conhecimentos. O Gari se fez sempre presente no nosso curso, inicialmente como professor, supervisor, orientador de trabalhos, e depois pode-se dizer que até o final de sua vida participou ativamente das discussões sobre o curso. E como disse a Jussara numa conversa que a gente teve essa semana, a nossa coordenadora, a gente sempre podia contar com ele. O Gari era uma pessoa intensamente comprometido com a construção e fortalecimento das instituições. Na psiquiatria, ele foi diretor científico. Na Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, ele foi diretor científico. Na Associação Brasileira de Psicanálise, tinha uma ligação intensa. Ele participava de congressos, de cursos. O Gari era conhecido em todo o Brasil. Na psicanálise, na SPPA, na Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, ele foi diretor científico, presidente, diretor do Instituto. Na Federação Brasileira de Psicanálise, ele foi diretor científico e presidente. Inspirado no Congresso de Psicanálise de Línguas Francesas, ele propôs, quando ele foi presidente, a realização do primeiro Congresso de Psicanálise Luso-Brasileira, que ocorreu em Lisboa em 2005. E esse congresso, posteriormente, foi denominado Congresso de Psicanálise das Línguas Portuguesas. E ele existe até hoje, esse ano foi na Bahia. Gari era um profundo conhecedor da obra de Freud e de André Green. Possuía um pensamento próprio, uma independência de ideias. Sempre me chamou a atenção os comentários que o Gari fazia nos trabalhos que eram apresentados, por ter um sentido de acrescentar, de contribuir, e não de somente criticar. Eu acho que isso, eu penso assim, o Gari era muito, assim, a base que ele tinha do Freud e do André Green, que tem muito a ver com a pulsão de vida, com ligar, com dar um destino, dar um sentido. Eu acho que ele acreditava realmente nisso, assim que eu entendo a posição dele, né? Isso me chamava sempre muita atenção. Ele era um amante da literatura e da poesia, inclusive ele fazia poesias, o que transparecia no seu modo de ser. Por ocasião de seu falecimento, em novembro do ano passado, colegas e amigos do Gari se manifestaram através do Observatório Psicanalítico, que é um canal de comunicação dos psicanalistas da Federação Brasileira de Psicanálise. A Vânia Cidade, que é uma psicanalista do Rio de Janeiro e atual presidente da Federação Psicanálise da América Latina, em sua manifestação, ela sintetizou, eu achei tão precisamente, quem era o Gari. Eu vou transcrever aqui. Ele parecia ser uma pessoa encantada pelo seu jeito elegante, generoso, de sorriso franco e palavras ponderadas, delicadas, consistentes. Era um exemplo de colega no trato com as pessoas em geral, uma postura madura e repleta de consideração pelo próximo. Eu termino essas palavras com um vídeo que eu vou compartilhar com vocês, que é um vídeo do Gari no Congresso de Línguas Portuguesas, ocorrido em Cabo Verde em 2018. Para quem não conheceu o Gari, vai ter a oportunidade de ver como o Gari era e como é que ele pensava e desenvolvia o pensamento dele. E para quem conhece, vai rever um Gari tão vivo que emociona a gente. Milena, tu, por favor, passa o vídeo. Esse vídeo foi passado esse ano também no Congresso na Bahia. Tem o som, Helena?
Milena, não tem o som. Deu algum probleminha. Bueno, se ela não conseguir, muito pouco. Eu, pelo menos como brasileiro, sei muito pouco da época da escravatura. Sabe-se de maneira geral, mas realmente da realidade carnal, psicológica, a que aquelas pessoas foram submetidas, transformadas em coisas em vez de indivíduos, isso a gente pouco sabe. Porque nestas situações o que existe é que a singularidade do indivíduo, cada um com a sua identidade, ela é apagada. E nós hoje falamos nos escravos. Mas quantos escravos, vindos de origens diferentes, que ficavam misturados sob o nome? Você sabe o que foi da escravatura num determinado nível, mas realmente não se sabe o que foi na vida deles, dentro deles, dos descendentes deles, o que ainda existe de discriminação. Acho que ainda existe, em outras formas, colonizações de ideias entre grupos de pensamento científico em que pode existir um certo predomínio de senhor e de submetido. Como nasceu a ideia do Congresso de Psicanálise em Língua Portuguesa? Quando eu era presidente da FEBRAPSE, então chamada ABP, me pareceu que seria oportuno, estava na hora já de nós criarmos um congresso, um encontro de psicanalistas de língua portuguesa, porque a língua é o país que a gente habita. E como existe uma psicanálise bem desenvolvida no Brasil, assim como em Lisboa, em Portugal, me pareceu que nós poderíamos fazer esse congresso, o primeiro dele juntando os dois países. Além de nós podermos trocar ideias sobre como se trabalha, sobre que conceitos psicanalíticos predominam numa e noutra das várias sociedades. A segunda coisa que me parece a mais importante era poder estender isto para outros países de língua portuguesa, onde não haja ainda psicanálise, e a cada congresso, em diferentes lugares, a gente implantando ideias da psicanálise como recurso para aqueles médicos, psiquiatras, psicólogos que lá trabalham. E com isto, tanto levar alguma informação básica sobre o pensamento psicanalítico em psicoterapia, como também, num dia, esses países terão também psicanálise e formação psicanalítica. muito bem, muito obrigada, Neuza. Foi muito bom rever o Gari, realmente. Tivemos uma lembrança, quase como se ele estivesse aqui conosco. Vamos dar início, então, aos nossos trabalhos desta noite. Eu quero apresentar, então, aqui o Dr. Cláudio Eizeric, que é o nosso convidado. Acho que temos muitos que talvez ainda não o conheçam plenamente. O Dr. Cláudio Eizeric é professor emérito de psiquiatria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analista de data da SPPA, Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, foi ex-presidente da Associação Psicanalítica Internacional e, Cláudio, isso eu não me lembrava, primeiro coordenador do CEPOA, junto com o Rogério Aguiar e o Manuel Valério. Gostei muito de ouvir isso.
e saber que, então, esse nosso curso, que já tem 30 anos, eu acho, contou com tu como fundador desse curso, e é muito legal eu não sabia disso. O tema de hoje, pessoal, sobre neutralidade, foi uma sugestão que veio dos questionamentos que os alunos fizeram, trazidos pela nossa professora Caroline, e casualmente esse é um tema que foi tema do primeiro trabalho, ou não do primeiro, mas um dos trabalhos mais importantes do Cláudio, quando ele se tornou membro efetivo. E assim que esse tema veio, eu lembrei do Cláudio, né, para fazer essa nossa apresentação. E Cláudio, também por coincidência, quando comecei a minha formação analítica, o primeiro trabalho que eu fiz foi sobre neutralidade. Esse trabalho até está no curso, mas ele não foi publicado, ele tem uma versão lá que não dá nem para passar para o computador. Então, só uma introduçãozinha que eu fiz, uma frase do meu trabalho lá de 1989. A neutralidade como conceito técnico não existe de uma forma abstrata. Ela é uma decorrência das necessidades técnicas do trabalho psicoterápico e psicanalítico e é construída por cada um a partir de sua individualidade, do seu estudo, experiência, da sua supervisão e tratamento pessoal. Isso aqui eu escrevi em 89. Só para dar início e dar partida, agora tudo com o Cláudio. O Cláudio vai ter em torno de 20, 25 minutos para apresentar o trabalho, depois a Caroline vai fazer os seus questionamentos, depois o Jair, e depois nós vamos abrir para perguntas para todos que quiserem fazer através do chat. Ok? Começamos com o Cláudio. A palavra é tua, Cláudio. Muito bem, muito obrigado. Boa noite a todas e a todos. Obrigado, Sara, pelo convite. É um prazer estar compartilhando essa atividade com os meus amigos Jair e Carol. E, inicialmente, eu quero dizer que não tenho nenhuma neutralidade em relação ao nosso querido amigo Carlos Gari Faria, cuja presença entre nós foi sempre marcada pela sua total dedicação ao trabalho com pacientes, à teoria psicanalítica, à psicoterapia de orientação analítica e às instituições nas quais ele dedicou muito da sua vida e a sua família, muito querida. Então, o Gari foi um amigo muito querido. A Neuza fez uma apresentação primorosa, porque nos mostrou o Gari ao vivo na África, falando com aquela forma afetuosa e, ao mesmo tempo, precisa, e em relação ao qual temos, basicamente, uma grande saudade e uma tristeza de que ele não tenha continuado conosco, como por tantos anos ele esteve. Eu, particularmente, compartilhei com ele muitas comissões, muitas atividades, muitas viagens, então é sempre muito bom lembrar e muito triste, mas ele está presente aqui. Esse trabalho que eu escrevi exatamente há 30 anos atrás, estamos falando em datas, né? Foi publicado no primeiro número da revista de psicanálise da SPPA, e é um trabalho que decorreu de uma série de dúvidas que eu tinha na minha prática psicoterápica e psicanalítica. Quais eram os limites da relação analista, terapeuta, paciente, e, inclusive, várias situações específicas que eu tive que enfrentar. Então, resolvi estudar esse tema, e foi também a partir do estudo desse tema que eu tive o meu primeiro encontro presencial com o André Green, que me ajudou a entender o assunto numa conversa no consultório dele em Paris, que foi inesquecível e que está no conteúdo do trabalho. Depois de revisar toda a literatura disponível naquela época, eu fiz uma proposta de definição
tentando englobar tudo aquilo que eu tinha estudado e algumas coisas que eu tinha pensado, que é a seguinte: a neutralidade analítica é a posição, tanto comportamental quanto emocional, a partir da qual o analista ou terapeuta, em sua relação com o paciente, observa, sem perder a necessária empatia, mantendo uma certa distância possível em relação ao material do paciente e a sua transferência, a contratransferência e a sua própria personalidade, aos seus próprios valores, às expectativas e pressões do meio externo e a ou às teorias psicanalíticas. Essa posição não implica ausência de espontaneidade, aliás, seguindo o modelo do Freud, que era um dos analistas mais espontâneos que já houve, e naturalidade, mas no reconhecimento de que a manutenção de uma certa distância possível, veja que eu estou usando a palavra possível já pela segunda vez, no reconhecimento de que a manutenção de uma certa distância possível em relação a esses 5 aspectos é o elemento que nos permite um contato e comunicação crescentes e mais profundos com o mundo interno do paciente, com o objetivo de atingir os fins terapêuticos a que ambos nos propomos. Uma certa distância possível, terceira vez do possível, é uma expressão propositalmente ambígua. Admite a necessidade de uma distância, mas reconhece que é relativa. Ao mesmo tempo, com o possível, pretende-se enfatizar que estamos tratando de uma posição constantemente ameaçada por influências internas e externas e que tentamos manter dentro das possibilidades. Bom, não sei se foi possível para vocês acompanharem. Poderia ter projetado numa tela, mas infelizmente não tive essa ideia antes. Então, essa é a ideia de uma certa distância emocional, e o tema básico que está nessa definição é que há um trabalho conjunto, mas que existe uma simetria entre terapeuta e paciente. Ao longo dos 30 anos seguintes, eu apresentei versões desse trabalho em muitos lugares. Uma das vezes mais interessantes foi num congresso americano de psicanálise, em que o trabalho foi comentado por um analista muito conhecido da escola intersubjetiva, o Owen Rennick, que considera essa história de neutralidade uma babaquice absolutamente inútil, que não existe nenhuma neutralidade, que o conceito é inútil e tal. Então, foi uma discussão interessante, porque eu defendia e continuo pensando que uma certa neutralidade é necessária para o nosso trabalho clínico, mas o Rennick, baseado na postura e na proposta intersubjetiva, considera que é um conceito desnecessário. Finalmente, ao longo dos anos, esse assunto voltava, eu tentava me dedicar a outros temas, mas de tempos em tempos eu era convidado para falar sobre a neutralidade, seja em congressos, seja em atividades como essa. Durante a pandemia, num congresso da FEBRAPS em 2019. Então, cada vez que eu lia, eu ia ora gostando, ora não gostando, mas uma das coisas que eu continuo gostando é que é um conceito que ele retrata o analista em relação com o paciente. E quando esse conceito, e quando essa revisão daquele momento foi feita, não se falava ainda em campo analítico. Não havia chegado ao nosso meio, embora o trabalho dos Barranger sobre o campo analítico seja de 61, portanto, 2 anos antes de que esse conceito não tinha chegado, era muito longe, foi na Argentina, foi no Uruguai, não tinha chegado aqui ainda. De qualquer maneira, não se falava no campo analítico e não havia sido desenvolvida
toda a teorização e toda a prática clínica desse campo. O que eu modificaria? Numa das leituras eu pensei, talvez eu modificasse a questão da transferência e da contratransferência pela inclusão do campo analítico. E talvez eu considerasse mais fortemente o fato de que nós construímos campos analíticos com cada paciente, a partir dos Barranger, desenvolvidos pelo Ogden, pelo Antonino Ferro e por outros, inclusive analistas brasileiros. Então, é mais complexo do que só transferência e contratransferência. Não dá para se prescindir desses conceitos, mas eu acho que a gente tem que encontrar uma forma de fazer com que eles convivam com a situação do campo, que é uma situação mais dinâmica e que é algo construído entre os dois, algo construído conjuntamente e que está em contínua movimentação. Uma das coisas que certamente é muito importante é a questão dos valores. Todos nós temos os nossos valores, sejam eles futebolísticos, ideológicos, religiosos, estéticos, e assim sucessivamente. E em que medida é possível trabalhar sabendo que nós temos os nossos valores, respeitar os valores dos pacientes e não tentar criar clones ou não tentar criar seres à nossa imagem e semelhança. É uma questão desafiadora. As expectativas e pressões do meio externo tem como exemplo aquela metáfora do Freud a respeito do campo operatório, em que ele dizia que não se pode fazer uma cirurgia se tem pessoas cuspindo dentro do campo. Vai contaminar e vai perturbar o trabalho de quem está trabalhando cirurgicamente. São as opiniões que vêm de fora, são as influências, são as contratransferências indiretas que todos nós temos e é o contexto em que os pacientes vivem. Uma questão interessante é a questão das teorias psicanalíticas. Não existe ninguém, nenhum terapeuta, pode dizer que ele não tem uma teoria implícita ou explícita, ou mais de uma. Mas nós temos que poder ter uma atitude também crítica e independente. Nós, pelo menos idealmente, deveríamos ter uma certa independência, uma certa capacidade de olhar as nossas mais queridas teorias criticamente, a começar pelo Freud e continuar pelos demais autores. Todos eles são sujeitos a chuvas e trovoadas, todos eles disseram também algumas besteiras, todos eles também foram geniais e assim sucessivamente. É possível e é necessário que se veja a teoria dentro das suas limitações e das suas capacidades. Se poderia, por exemplo, prescindir desse conceito? Poderia, assim como se poderia também. Uma ocasião, o Jung foi fazer uma visita para os Estados Unidos e voltou muito contente com a receptividade que ele tinha tido, foi lá falar com Freud e disse, olha, Freud, está tudo resolvido. Eu não falei muito da sexualidade infantil, eu não falei muito da resistência, e os caras gostaram. E o Freud, com a sua ironia tradicional, diz, mas que beleza, Jung. Na próxima visita, tu também retira o inconsciente e muda o nome. Ele não vai mais ser psicanálise, mas eles vão receber com muito prazer. Então, nós poderíamos prescindir disto, mas nós perderíamos uma das palavras que nos permite conversar com colegas de todo mundo. Tem palavras como inconsciente, como sexualidade infantil, como transferência, como pulsões de vida e destrutividade e neutralidade e outras que fazem parte da nossa linguagem internacional comum. Se nós retirássemos esse conceito, nós perderíamos uma das formas de comunicação que existem. E uma das coisas interessantes é que existem várias referências à neutralidade
oferecidas por diversos autores, os quais, curiosamente, como faz o Freud nos seus livros, que vai trocando, estão escapando aqui, mas eu vou capturá-los aqui no computador, que são as definições de neutralidade benevolente, de Levenstein, a neutralidade compassiva, de Grinson, a neutralidade técnica, de Freud, e, por que não, a neutralidade possível. Um outro aspecto que eu hoje acrescentaria é a questão que ultimamente eu tenho me debruçado, e inclusive escrevi num livro chamado Prezado Candidato, que está saindo em português, que são cartas para candidatos em formação editadas pelo Fred Bush, a ideia de que nós, como terapeutas, analistas, somos, em primeiro lugar, seres humanos, em segundo lugar, cidadãos, e, em terceiro lugar, terapeutas ou analistas. Nós não podemos esquecer essas nossas condições, ou essas nossas identidades. E aí temos uma questão, possivelmente polêmica, que vai surgir, suponho, que é a importância da neutralidade dentro do campo de trabalho, seja psicoterápico, seja analítico, uma certa neutralidade, uma certa distância possível e o cuidado de não transportar a necessária neutralidade dentro do trabalho clínico para a nossa condição de cidadãos e de seres humanos. De modo que um terapeuta ou um analista que tenha ido ontem ao estádio Beira-Rio para torcer para o seu clube, cujo nome nesse momento me escapa, mas é uma importante equipe daqui, antes que o Hamilton grite, se chama Internacional. Ele pode ter sido visto por um paciente vestido de vermelho, pulando, gritando, ofendendo o juiz que estava roubando, torcendo para os seus jogadores e finalmente estourando num frenesi de alegria com o gol do Rocher, né? Foi, de fato, um momento épico. O que o seu paciente que está perto dirá no dia seguinte? Mas, doutor, o senhor vestido de vermelho, se comportando como se fosse um torcedor comum. E aí vamos ter a interessante oportunidade de analisar com esse paciente quais foram as suas reações emocionais, o que ele achou, o que ele sentiu, com o que ele associou, porque esse terapeuta é um cidadão e ele tem a sua vida e ele tem as suas preferências clubísticas, religiosas, etc. Então, eu acho importante que a gente não use o conceito de neutralidade para a vida externa do terapeuta, assim como ele vai ter posições políticas, ele vai, se quiser, se manifestar por ocasião das eleições, assim como ele vai usar as roupas que ele achar necessárias quando for à praia ou for à piscina, e ele poderá também escrever para jornais, enfim, coisas que os cidadãos fazem. Então, eu acho que esse é um dos desafios contemporâneos, nesta época que, aliás, nós estamos vivendo de tantas polarizações, de tantas questões candentes, de tantos assuntos desafiadores. Por exemplo, o Gari, ali naquele vídeo, falou da escravidão, não? Falou indiretamente do racismo, falou do que aconteceu na África, falou do que 56% da população brasileira, que são negros, vive indiretamente.
é uma manifestação mais ampla do que aquela que a gente faz dentro do consultório. Então, eu penso que são algumas situações que mereceriam a nossa atenção e a nossa necessidade de reflexão e de discussão. Como manter uma certa neutralidade possível? Só há um caminho, na minha opinião. O terapeuta precisa ter um conhecimento de si mesmo. Ele precisa conhecer os seus pontos cegos, ele precisa conhecer as suas capacidades e as suas limitações, e ele precisa conhecer, através de um tratamento pessoal, quais são as situações do trabalho clínico que vão mobilizá-lo mais ou menos. Então, para trabalhar em psicanálise ou em psicoterapia analítica, pode-se dizer que o tratamento pessoal é uma condição indispensável. A outra coisa importante é a questão da supervisão, porque essas supervisões são discussões a dois, são trabalhos compartilhados em que o supervisor e o supervisionando entram construindo, aliás, um campo supervisório que muitas vezes faz o chamado processo paralelo, reproduz na supervisão aquilo que há na relação terapêutica. E através destas experiências, que deveriam ser o mais longas possível, a pessoa vai aprendendo a se observar através do olhar do supervisor e do olhar conjunto dos dois. E, naturalmente, através dos estudos teóricos, de todos esses cursos que o CEPOA e outras instituições psicoterápicas e psicanalíticas oferecem. Então, para trabalhar com o nosso instrumento, que é a nossa mente, que é a nossa subjetividade, que é a nossa sensibilidade, nós precisamos conhecer um pouco mais, e sempre mais, e cada vez mais, a nós mesmos, porque nós vamos estar juntos com o paciente ou a paciente dentro desse campo analítico e, ao mesmo tempo, perto e mantendo uma certa distância possível e uma certa assimetria. A Jussara está entrando aqui, o que significa que eu devo estar chegando no final, tenho 5 minutos. Ótimo. Então, eu vou aproveitar esse período para dizer que o que a gente faz com os conceitos psicanalíticos básicos, legados pelos nossos autores e desenvolvidos por autores sucessivos. Nós trabalhamos esses conceitos e nós transformamos esses conceitos. Já houve uma época em que se achava que a neutralidade era algo fixo, rígido, indispensável, no sentido de que cada macaco fica no seu galho, aquele ditado gaúcho. Depois houve um tempo em que alguns, como o Reineck, disseram: a neutralidade é uma babaquice, não serve para nada. E, na minha opinião, nós temos que transformar esses conceitos, verificar como é que eles podem ser úteis e em que medida nós podemos aprofundar o reconhecimento dos mesmos, e transformando esses conceitos nós vamos modificando a nossa teoria e vamos modificando a nossa prática. Hoje não se trabalha como se trabalhava na época do Freud e dos pioneiros da psicanálise. É um outro mundo, são outros tratamentos, são outras psicoterapias, são outras análises, e nós vivemos num momento extremamente desafiador. Só para dar um exemplo, havia um tempo em que, se o paciente trouxesse uma fotografia para o consultório, o terapeuta ficava fóbico, ele não podia segurar aquela fotografia, não podia fazer nada. Hoje, os pacientes não só trazem fotografias, como mandam vídeos, como mandam imagens, como se comunicam dentro da sessão e entre as sessões, querendo ilustrar alguma coisa. Se isso é atuação ou não, não importa. E aqui nós temos uma coisa muito importante do Ferro e do Ogden.
o valor comunicativo ou seja, das manifestações dos pacientes. Como receber essas produções? Quem trabalha com crianças tem mais facilidade, porque isso é o dia a dia. Mas quem trabalha só com adultos também tem que poder se transformar e aprender a se comunicar nessa linguagem. Muito bem, para começo de conversa é isso. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, Cláudio. Sempre as tuas palavras são ótimas, são profundas e, ao mesmo tempo, tu falasse num tom assim, como quem está conversando, que é muito bom para a gente ouvir. Muito bom mesmo. Eu vou convidar, então, a Caroline Busato, que é psiquiatra, que é psicanalista pela SPPA e é nossa professora e supervisora do CEPOA. Ela vai fazer comentários e vai fazer alguns questionamentos para o Cláudio, e depois responde, depois do Jair. Então, boa noite. Eu quero agradecer o convite da coordenação do curso, em nome da professora Jussara, por estar aqui nessa mesa tão rica, com professores, meus professores, professores que eu admiro. Mais uma vez, muito bom ouvir o professor Ezeric, já ouvi tantas vezes e é sempre muito rico poder ouvi-lo assim, e aprender muito com ele. Diferente dele, eu vou ler, porque, como uma iniciante, eu vou me segurar numa escrita aqui. Então, esse tema, a ideia desse colóquio, desse tema tão complexo e importante da nossa área, ele surgiu dos seminários, dos questionamentos dos alunos, assim, que trouxeram esses questionamentos desse momento que vivemos, assim, esse momento atual, eu acho que se trata, como o professor falou, um conceito da conduta técnica, mas esse conceito também fala sobre o terapeuta, sobre a pessoa do terapeuta dentro do setting, na sua relação com o paciente e todas as questões que envolvem a relação terapêutica. A gente sabe, que o Freud atendia os seus pacientes mesmo enquanto acontecia a guerra. E nem ele, nem os pacientes estavam negando os acontecimentos da sua época. Hoje em dia, a gente não tem as mesmas bombas caindo ao nosso lado, não as daquela guerra, mas a gente tem diversos tipos de bombas ao nosso redor, se a gente pode dizer assim, que são os assuntos que nos rodeiam, que nos preocupam, que nos desacomodam, que desacomodam a nossa paz externa e interna, assim como a dos nossos pacientes. Os alunos trouxeram a questão de que os pacientes teriam, eles trazem uma ideia de querer saber, muitas vezes, a visão do terapeuta que está se atendendo, se o terapeuta tem uma visão democrática, qual é a visão dos direitos humanos, sobre racismo, homofobia, dentre outros assuntos, que muitas vezes aflige os nossos pacientes, E, inclusive, temas como negacionismo, que foi algo que um tema muito presente nos dias de hoje. Além desses temas, então, eu vou trazer alguns questionamentos e eu queria saber a postura, ou a maneira como os professores pensam, como o Ezeric pode nos dizer também sobre as redes sociais, esse momento em que vivemos, assim, de uma hiperexposição, a gente sabe que é uma decisão particular de cada terapeuta, como vai se expor na rede, mas o quanto isso interfere ou não, no setting analítico, até porque a gente sabe que um terapeuta, às vezes, mais neutro, ele propicia que haja mais projeções e fantasias, em relação do paciente, em relação ao terapeuta, e isso é um material rico para o nosso, um instrumento rico
né, para as nossas sessões. Então, eu quero ver, né, como é que é essa visão, assim, com as redes sociais hoje, né? E, além dessas questões, né, outras questões que eu acho que são importantes. Uma pergunta bem clara, acho que o Zeric já respondeu parte dela, mas fiz questão de escrever aqui, conseguimos ser, de fato, neutros? Né? Ser neutro dentro do setting analítico e psicoterápico é diferente de ser neutro como cidadão. Todos temos nossas questões morais e visões políticas, mas qual o limite para que nosso moralismo e a nossa visão pessoal não deva interferir no campo analítico para manter uma escuta livre? Essa não seria a busca por uma neutralidade necessária? Qual o pensamento de vocês para um paciente que chega nos perguntando sobre nossa visão política ou nossa visão sobre temas como racismo, homofobia, entre outros? Será que há uma resposta suficiente que acalme um paciente inquieto que vive sobre a pressão dessas questões? Como fica o inverso quando, após um tempo, nos deparamos com um paciente que apresenta questões que ferem a nossa visão de mundo? Por exemplo, um pedófilo, ou um antissemita perante um terapeuta judeu com a sua família marcada pelo horror do nazismo. Sabemos que o termo neutralidade é um conceito técnico da relação analítica. Não cabe às instituições serem neutras, mas podemos pensar que é necessário, e a gente pode pensar que é necessário o posicionamento das instituições de ensino psicoterápico e psicanalítico quanto às questões sociais que interferem a saúde mental e a vida humana. Entretanto, até que ponto as instituições podem se posicionar sobre questões partidárias de determinados assuntos, ou até militantes de alguns temas? Como ficam as pessoas que essas instituições representam? Como fica o questionamento dos pacientes quando as instituições psicanalíticas ou psicoterápicas se posicionam sobre temas que geram visões polarizadas? Acham que isso interfere na formação da conduta técnica do psicoterapeuta em formação? Será que um certo mistério no campo não propicia a chegada de mais fantasias do paciente sobre o terapeuta? Sobre a mente desse paciente em relação ao outro, ao objeto? E um último, aqui não é uma pergunta, mas uma colocação assim, para a gente refletir. A neutralidade buscada na sala de análise ou psicoterápica desacomoda, gera um certo desconforto no campo. Foge à normalidade de uma conversa comum que ocorre em outros ambientes. Dessa maneira, muitas vezes vemos o paciente incomodado, angustiado. Cabe ao terapeuta tolerar esse desconforto e avaliar. Eu acredito que, caso a caso, a importância desse instrumento técnico, que muitas vezes não irá responder o questionamento antes de entender o porquê da pergunta. Bom, eram essas questões que eu me propus a trazer para a gente refletir, né? E para a gente abrir esse debate e para instigar os alunos e os colegas professores a também trazer questionamentos e falas para que contribuam para a nossa formação. Muito obrigada, Carol, muito obrigada. Levanta questões pertinentes e profundas. Talvez a gente precisasse vários dias para falar sobre isso, mas isso aí é o Cláudio que vai ter que responder depois. Mas muito bom, muito bom. Eu passo a palavra agora para o Jair, que vai também fazer os seus comentários e questionamentos. E o Jair Kniznik é médico psiquiatra e psicanalista, professor e supervisor também do CEPOA-CEL. Jair, com a palavra. Eu vou tentar ter a maior neutralidade possível para me dirigir ao Cláudio, que é um amigo e um professor de longa data,
E vocês vejam, eu estava me dando conta da emoção de participar dessa mesa, que tem 4 gerações de colegas, todos tendo em comum a sua participação no CELG e no CEPOA. Então, essas 4 gerações dão a ideia da força do CELG, né, e da intergeracionalidade com que o conhecimento vai sendo produzido. Bom, Cláudio, eu, claro que já tinha lido o teu trabalho, mas não tinha lido essa última versão, né? E eu, em muita sintonia com a Carol, que nós não tínhamos combinado, mas talvez existam, vamos dizer, inquietações comuns hoje em dia no nosso meio. Então, vamos dizer assim, os pontos que eu queria levantar são se aproximam muito dos pontos da Carol. Talvez eu vá levantar de uma maneira um pouco diferente, mas acho que é muito semelhante. Em primeiro lugar, eu queria dizer o quanto, para mim, para a minha prática profissional, eu achei o teu trabalho, assim, ele tem um pensamento clínico, mais do que, vamos dizer, só a descrição de um conceito, porque a gente, lendo o teu trabalho e te ouvindo aqui falar, a gente lembra de situações clínicas da gente. Então, a gente te vê com um pensamento de um analista e de um psicoterapeuta trabalhando a partir de um conceito. E eu achei muito interessante que quando tu fala da neutralidade possível, e tu fala da ambiguidade que isso tem, eu fiquei pensando no aspecto paradoxal, né, do conceito de neutralidade, porque como nós temos o inconsciente sempre funcionando, isso, num certo sentido, até, vamos dizer, ele nega a própria noção de neutralidade, porque tem algo que nos escapa e que influencia a nossa forma de pensar e de agir. Mas talvez essa seja a própria essência do conceito, porque eu fiquei pensando que é justamente a gente poder sustentar um espaço paradoxal, né? Um espaço de ambiguidade, um espaço do sonho na sessão. Então, uma pergunta que eu queria te fazer é em que medida esse princípio técnico de neutralidade ele se relaciona muito com assim, a necessidade de a gente criar uma atmosfera de segurança mínima na nossa relação com o paciente, ou seja, na manutenção de um setting que permita ele sentir todas as emoções, e nós também sentimos todas as emoções, mas tendo uma segurança mínima, né, de que nós estamos relativamente protegidos. Bom, eu queria encaminhar assim, os meus questionamentos para ti em dois capítulos. O primeiro eu vou chamar neutralidade e cultura, né, que se aproxima muito de uma coisa que a Carol falou, que é o seguinte, talvez a gente tenha um certo auto-engano quando a gente diz que nós somos neutros no setting clínico em 3 temas principais do mundo contemporâneo. A questão da LGBTQIA+, né? A questão do gênero e das identidades hoje em dia, o racismo e a questão política e vacinal que nós vivemos recentemente. Então, é claro que se nós perguntássemos alguém é racista, alguém é contra, a resposta mais imediata da gente seria determinantemente não. Mas talvez as coisas não sejam tão simples quanto parece. E aí eu queria te colocar uma hipótese clínica. Tá? Um mesmo paciente que teve 2 psicoterapias. Na primeira psicoterapia, havia um campo, né, consciente e inconsciente, em que havia uma teoria implícita, consciente e inconsciente, de que o caminho heterossexual é o único caminho a ser perseguido numa psicoterapia como vamos dizer, uma posição de melhora e de crescimento. Numa outra psicoterapia, com esse mesmo paciente, se criou um campo, né, consciente e inconsciente, onde havia uma teoria implícita mais aberta, mais hospitaleira, para outras formas de viver, diferentes de verdades estabelecidas. E que esse novo campo permitiu que um mesmo indivíduo que teve nessa primeira psicoterapia pudesse sair do armário, ficar mais parecido consigo mesmo, ter uma vida mais significativa, estabelecer relacionamentos íntimos, verdadeiros, se sentir mais feliz e, acima de tudo, poder se olhar numa posição de mais valor. Então,
esta é uma pergunta, porque isso que eu estou dizendo não é uma coisa tão estranha e tão incomum, é uma questão que se vê muito, vários tratamentos, vários desfechos, vários destinos, e a pergunta é esta, assim, em que medida isto que é consciente e é inconsciente, que é a concepção, não só de valores, mas também a concepção do seu modelo teórico, forma de imaginar, vamos dizer assim, a estrutura da mente, o que é melhor, o que é crescimento, como isso pode interferir, né, em situações desse tipo. Uma outra coisa que a gente poderia falar ainda é em relação a essa questão política, ainda nesse campo, né, vamos dizer assim, que eu chamei da neutralidade e cultura. Ainda na questão política, porque eu estou lembrando de coisas recentes, assim, claro que se nós estamos em oposição política, e vamos imaginar essas situações mais ferrenhas que houve recentemente, é mais fácil ficar num campo assim, de luta e fuga. Mas a gente não se dá conta que, às vezes, quando a gente está no mesmo campo político, é também mais fácil de haver uma colusão e vamos dizer, o inimigo está fora, o fascista está fora. Então, a pergunta que eu faço é a seguinte: como é que realmente, no teu ponto de vista e na tua experiência, como isso interfere? Porque a questão é que os dois estão no mesmo barco nesse momento, né? Por exemplo, uma pessoa que é anti-vacina, né? O comportamento dela tem consequências na minha vida também, porque o fato de ele não se vacinar pode ter uma consequência prática na minha vida, me coloca mais em risco também. Isso interfere mais na minha vida, né? Nessa situação traumática que estão todos vivendo. Então, eu queria poder te ouvir disso, eu procurei dar até uma situação clínica que eu acho que deixa isso mais, vamos dizer, mais focado para a gente discutir. Bom, e o outro subcapítulo que eu queria dizer, mas antes eu queria terminar dizendo isso, assim, se eu me alongar, tu me diz, Jussara. É assim, se nós podemos ser neutros, né, em relação ao racismo, ao antissemitismo, à homofobia, à transfobia, mas, assim, como é que nós podemos abordar ou enfrentar isso psicanaliticamente, não moralmente? Eu acho que moralmente é mais fácil, mas talvez o desafio, como é que nós podemos enfrentar isto psicanaliticamente? Né? Bom, e agora eu queria te colocar o que eu chamei do meu segundo capítulo de questões para te ouvir, e eu chamaria assim da neutralidade como princípio técnico. Tá? E aí eu pensei de duas maneiras, eu queria te dar um exemplo. Termina uma sessão de psicoterapia, uma sessão comum, em paz, os dois se aproximam da porta e o paciente diz assim: eu queria te dizer uma coisa, tu podes me emprestar esse livro? Eu há tempo gostaria de ler e tenho tido dificuldade de encontrar. Eu não acho que tenha uma única forma de se conduzir que seja correta nessa situação. Longe disso, depende do momento, do tratamento, do tempo da relação, do jeito de cada um. Mas eu quero contar esta situação específica. Eu poderia ter dito, sim, te empresto, poderia não se empresta, mas eu optei por fazer uma coisa. Vamos conversar melhor sobre isso juntos na próxima sessão. Isto trouxe para este tratamento, no meu ponto de vista, uma pleiade de fantasia, de mágoas, de fantasias minhas na sessão seguinte, de lembranças da infância, de rejeições, de desejos de ter algo a mais, enfim, não importa. O que eu quis dizer com isso é que é uma certa equidistância nesse exemplo entre se atirar ao desejo ou recusar o desejo, permitiu vamos dizer, um aumento do campo do sonho, um aumento desse espaço de fantasias. Então, nesse sentido, nesta situação, me pareceu que uma certa atenção a esse princípio, vamos dizer assim, colocou em alto giro o nível das fantasias, né? O desejo aumentou o campo do sonho, e isso foi bom para essa psicoterapia. Bom, e o segundo ponto desse item, como princípio técnico que eu queria te ouvir, seria assim. Eu não vou dar um exemplo clínico, vou contar uma pequena vinhetinha. Eu tenho 2 minutos ainda, Jussara? Como é que eu estou? 1 minuto. 1 minuto. Então, é uma pequena vinheta de um filme que se chama
A Mulher do Costureiro, um filme italiano, e que tem uma mulher, uma viúva muito bonita, que está muito deprimida. E ela tem uma filha. A filha casa com um belo rapaz e ela não consegue engravidar. E a filha está muito deprimida porque ela descobre que ela não pode ter filhos. O que acontece, a cena que eu quero falar? O marido da filha dela está bêbado e sai junto com a sogra, caminhando pela beira da praia, e ele confunde ela com a sua esposa e faz uma investida sexual. A sogra, vendo a dor da filha, que não podia ter filhos, se envolve sexualmente com ele e engravida. Vocês imaginam a confusão que isso gera. Mas por que eu estou contando essa situação? Para exemplificar uma questão que é como a gente lida com a neutralidade como um conceito técnico nas estruturas onde há excesso, nas patologias borderline. Porque é aqui que nós vemos as violações de fronteira e que, se nós não temos um tipo de neutralidade ativa, o setting se esvai, o tratamento se esvai, seja por uma ruptura de fronteira, seja porque o tratamento se destrói. Como é que a gente lida, para finalizar, Cláudio, com o conceito de neutralidade, que eu chamaria de uma neutralidade ativa, quando a gente tem que ter parâmetros? A gente tem que ter, por exemplo, não atender se o paciente chega alcoolizado, ou como é que vai se lidar quando há o uso de drogas, ou faltas continuadas em pacientes que têm risco. Enfim, como é que a gente lida com o conceito de neutralidade e com a questão dos parâmetros na patologia borderline? E, para finalizar, eu quero te falar do esforço que eu tive aqui para ser neutro, porque se eu fosse me entregar às paixões, eu apenas diria: Cláudio, muito obrigado por tudo que tu tem ensinado para todos nós e o teu jeito humanista, né, que em várias situações diferentes, em momentos diferentes, a gente sempre tem aprendido contigo. Tem sido um porto seguro na vida de todos nós, assim, como um modelo. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Jair. Ainda bem, Cláudio, que eles são nossos amigos, né? Porque as questões que eles levantaram para ti... Mas muito boas questões. Mas a gente sabe para quem a gente está levantando. Mas muito bom, e muito bom, porque isso aí daria para a gente fazer muitos grupos de estudo sobre essas questões. Mas deixar para o Cláudio começar, e quem quiser enviar questões, mande pelo chat, por favor. Bom, em primeiro lugar, Jussara, eu quero te dar os parabéns por coordenar um curso que tem professores com a qualidade desses dois jovens que acabam de fazer, uma jovem e um jovem senhor. Eu achei maravilhosas as questões, os levantamentos, as provocações e tal. E também quero te dizer que eu me lembrei do teu trabalho. Depois que tu falaste, eu fiquei pensando, e foi muito bom, e ainda bem que tu citaste, que mostra como esse tema vem passando pelas gerações. Então, parabéns pela gama de questões que vocês levantaram. Como elas são impossíveis de responder num tempo relativamente curto, eu não vou responder, eu vou comentar, porque não tem respostas. Mas eu acho que tem... Aqui vocês tocaram... Vamos começar, por exemplo, com essa questão do livro. Não é? Porque eu já vou te dizer o seguinte, quando tu dissesse isso, eu fiz uma fantasia, antes que tu dissesse o que o paciente ia fazer, e eu imaginei que ele diria: eu vou aproveitar o fim de semana para me matar. O que a gente faria nesse caso? Eu pediria que ele sentasse de novo, suspenderia o próximo, se houvesse, e tentaria examinar a urgência e tomaria as providências psiquiátricas necessárias, porque eu não vou deixar um paciente suicida sair só porque terminou a hora da sessão seguinte. Mas a questão do livro é muito interessante. Nas três possibilidades haveria repercussões, seja emprestando, seja não emprestando e seja dizendo: vamos primeiro discutir. Então, eu acho que as três são teoricamente certas, pode emprestar, pode não emprestar. E aí eu associei imediatamente com uma sessão que eu estava tendo no século passado com o Mário Martins, que era o meu analista, e ele, por alguma razão, surgiu um assunto referente aos índios. E na saída ele diz assim: eu tenho um livro aqui
que fala nisso. E ele pegou o livro e me mostrou as ilustrações e perguntou: tu teria interesse em dar uma olhada nesse livro? Do século passado, fundador da SPPA. Então, essas coisas sempre aconteceram. Agora, nessa história dos excessos que tu falaste, eu acho que a neutralidade pode ser algo que tu chamaste de uma atmosfera de segurança mínima. Algo que nos ajuda a nos manter, como o Ferro diria, no jogo, seguindo alguns princípios básicos como este. Agora, o que nós vamos fazer, por exemplo, tu não chegasse a dizer, mas vamos supor que entre um paciente que diz para mim o seguinte: eu sou nazista, eu estou interessado em fazer um tratamento com o senhor. Eu responderia: eu sou judeu e se eu tivesse uma arma, eu lhe dava um tiro. Porque eu não tenho capacidade de lhe atender. No momento que o senhor se declara nazista, eu vou lhe encaminhar para um outro colega, porque isso aqui vai ser uma guerra de serrote. Então, a gente tem que poder abdicar de certos atendimentos que vão além da nossa capacidade, porque aí não tem neutralidade nenhuma, nem é possível, nem é impossível. Então, eu acho que esses três assuntos, a questão do gênero, né? A comunidade LGBTQ+, o racismo e a questão política e vacinal, foi um desafio terrível durante o período do governo anterior. Toda essa questão das vacinas, toda essa questão das máscaras. Bom, eu penso o seguinte, usando algo que eu ontem de noite tive o prazer de participar. Tem um comitê chamado Comitê da Intolerância e do Preconceito na SPPA. Eu sou um dos coordenadores, junto com a Maria Cristina Vasconcelos. Ontem nós discutimos um material clínico com uma psicanalista de São Paulo, negra, especialista nesses assuntos, chamada Isildinha Batista Nogueira. E ela fez uma diferença muito interessante. Ela diz: nós temos duas formas de abordagem desses problemas. Uma é a militância e a outra é a analítica. Ambas respeitáveis. No setting, diz ela, nós temos que ser analistas ou psicoterapeutas. Nós não podemos ser militantes. Na rua, cada um faz o que quiser. Quem quer ser militante, vai ser militante, ali é necessário. Então, eu diria que o problema do racismo é um problema em relação ao qual existe o que eu chamei num artigo de um silêncio ensurdecedor. E nós não sabemos, objetivamente, muito sobre o racismo. Acho que nós temos que ter a coragem de dizer que todos nós somos racistas, que todos nós somos preconceituosos, que todos nós temos dificuldade com as questões de gênero. E acho que a gente tem que aprender, e aí entra uma outra variável, que é o ciclo vital. Embora alguns achem que quando o analista vai ficando mais velho, a escuta diminui porque ele vai ficando mais surdo, na minha opinião, a escuta melhora, porque ele vai podendo ouvir mais coisas que ele não conseguia ouvir antes. Então, eu acho que nós temos que poder ouvir o que é o sofrimento de uma pessoa negra, que nós não conhecemos, porque nós temos uma pele branca. E ela estuda muito a questão da cor da pele, a forma como as crianças são investidas ou não investidas pelas mães e pelos pais. Então, eu acho que são áreas que estão sendo estudadas, desenvolvidas, e isso que foi falado a respeito do Congresso da Língua Portuguesa, esses assuntos têm sido tratados nesses congressos, de forma produtiva. Então, eu acho que nós temos que tentar trabalhar dentro do setting com os nossos instrumentos, a palavra, a escuta, a interpretação, a pergunta, e, dentro do possível, não ser militantes. Agora, dizer que nós conseguimos sempre é uma outra história, porque há limites.
há limites do que se possa ouvir e há limites do que se possa tolerar. A gente sabe, tu mesmo falaste, que há um excesso de agressão, excesso de ameaças, excesso, pessoa que chega drogada, que chega alcoolizada. Não é possível. Agora, esse exemplo eu achei muito interessante. Uma mesma pessoa se trata com 2 terapeutas. Digamos que ela se trate com 3 terapeutas. Essa pessoa, quando ela contar a história da sua vida na velhice, ela vai dizer: me analisei com A, fiz psicoterapia com B, usei remédios com C. Ela foi 3 pessoas. Ela fez 3 tratamentos e cada um dependeu da mente de quem atendeu. Por que essa pessoa foi capaz de ouvir? Qual foi a capacidade de escuta analítica ou terapêutica? E aqui tu disseste muito bem. Se uma pessoa tem a convicção de que a única forma de ser humano, né, como diria o Julio Moreno, tem um livro chamado Ser Humano, é ser hétero, eu acho que ela teria graves dificuldades de trabalhar em psicoterapia analítica e psicanálise, porque essa não é a realidade do mundo. Então, é necessário poder ouvir o outro. Tudo que nós estamos falando tem a questão da alteridade. Nós precisamos ver não o que é parecido conosco, nós temos que entender o que é diferente de nós. E existem mundos, existem realidades absolutamente... Por exemplo, eu tenho um sobrinho muito querido que trabalha com índios, que trabalha em aldeias, que ele trabalha com diversas tribos, tanto na Amazônia como aqui, e ele conta a existência de um mundo que a gente não conhece. Por exemplo, os índios Guarani, de manhã todos sentam numa roda e contam os sonhos que eles tiveram nessa noite. Eles não interpretam, eles compartilham o psiquismo. E ele aprendeu, em determinadas situações, mais sobre si mesmo, sobre a sua vida, do que no mundo em que nós todos e ele vivem. Então, eu acho que temos que entrar nesses mundos, temos que conhecer essas diferenças e temos que ter uma capacidade, isso que tu falaste, uma teoria mais aberta e uma mente mais aberta. Bom, sobre o mesmo campo político, quando eu fui procurar o primeiro tratamento, que era uma psicoterapia analítica de grupo no século passado, te lembra, Jussara? Claro. Eu tinha que me tratar com um cara de esquerda, porque eu não ia me tratar com um cara de direita. E eu me lembro que eu falei com meu pai, olha aqui, ó, que era médico, conhecia. Não vai botar um reaça, não vou falar com um reacionário. Não, isso não tem importância. Ele disse, não, olha, para mim é vital. Bom, em suma, ele conseguiu uma hora com o Fernando Guedes. E eu me tratei durante 6 anos num grupo no qual o Valério fazia parte. Aí que eu fiquei amigo dele. Eu ouvi cada interpretação fantasticamente neutra e me enquadrando, dado por ele, que tinha sido um comunista militante. Eu digo, esse cara aqui. Porque a fantasia de se tratar com um cara da mesma cor é que o paciente quer moleza. Ele quer fazer um conluio para que aqueles problemas dele não vão ser enfrentados. Então, só quero me tratar com o judeu, só quero me tratar com o alemão, com o italiano, com o árabe. Não tem moleza. Se o tratamento funcionar, ele vai enfrentar os seus problemas. Eu aproveitei muito o tratamento e realmente sou muito grato, porque, efetivamente, ele trabalhou terapeuticamente. Podemos ser neutros em relação ao racismo? Acho que não. Mas eu acho que, em relação ao racismo, o que nós fazemos é negar o horror do racismo. É negar o sofrimento e negar a necessidade de empatizar e de ver esse mundo em que a maioria dos brasileiros vive. Voltar em comentários gerais. Agora, Carol, a guerra, né? Eu acho que tinha um filme chamado A Guerra Acabou. Você lembra desse filme do Alain Resnais com Yves Montand? Tudo pessoas de outras épocas.
Era depois da Guerra Civil Espanhola. Te lembra? A guerra acabou. A guerra não acabou, porque a guerra não acaba. E nós estamos em guerra. Por exemplo, nós estamos no meio de uma guerra, mas a guerra não é só na Ucrânia. Nós estamos numa guerra em relação ao clima. Presidentes de vários países que têm a Amazônia terminam uma reunião e não conseguem colocar a decisão de acabar com o desflorestamento de forma absoluta. Por quê? Por questões políticas, econômicas, não sei quais. Mas não conseguiram uma decisão forte. Então, a guerra no clima, a guerra nas relações sociais, a guerra nas diferenças de classe. E qual é a guerra com a qual nós estamos todo dia em contato? Dentro da nossa mente. A guerra das pulsões, a guerra da pulsão de vida, a guerra da pulsão destrutiva, os conflitos internos que são apresentados nas sessões e que nós temos que poder ouvir esses conflitos e ver qual é a tradução deles em termos transferenciais e em termos da mente do paciente. Então, quando tu diz que as redes sociais e a hiperexposição, isso é muito complicado, porque cada um se expõe como quer ou como pode. Poderia-se dizer assim, não, seria preferível que um analista, um terapeuta, não se exponha. Mas por quê? Porque é melhor, isso é um valor, isso é uma regra, a IPA se manifestou sobre isso? Não, cada um avalia o que é melhor para si. Agora, não há mais o que o Freud chamava de anonimato. Vocês se lembram? Anonimato e neutralidade. Não tem anonimato. Tu indica alguém para um filho de um paciente. A primeira coisa que ele faz é googlear esse nome, ver a fotografia. Quem é, onde estudou, tal, tal, tal. Então, eu acho que nós temos que conviver com isso e tentar trazer para dentro do campo analítico as reações emocionais que isso vai provocar. Conseguimos ser, de fato, neutros? Não. Nós conseguimos ter alguma neutralidade possível, mas não sempre. E muitas vezes nós aparecemos, na nossa opinião, dentro da sessão e fora da sessão. Tem muitas piadas sobre isso. Qual é o limite para uma escuta livre? Eu acho que o limite é a análise pessoal, a reanálise pessoal, a supervisão, a contínua atenção à nossa própria mente. Mas, como você sabe, nós oscilamos entre estados mentais esquizoparanoides, depressivos, confusionais e outros. Às vezes, nós estamos mais capazes de nos conectar e outras vezes nós estamos incapazes de nos conectar. O ideal seria se a gente pudesse, quando está nesse segundo estado, não atender ninguém e se recolher para a sua toca para lamber as feridas até que um certo nível de sanidade retorne. Mas dificilmente a gente faz isso. E tu falasse de novo com a questão das visões políticas. Não foi nada fácil nesse período anterior, nas eleições, e agora continua igual. Mas eu acho que a gente podia dividir os pacientes em dois grandes grupos. Os políticos, digamos, e os pacientes psi. Os políticos são aqueles que usam a política, que falam do Bolsonaro, do Lula, disso, daquilo, do Dino, não sei o quê, papapá, roubaram, ladrão, não sei o quê. E aqueles que vão lá para se tratar. O nosso problema é que nós não podemos embarcar nessa casca de banana. Quem é o Bolsonaro? Quem é o Lula? Quem é o Dino? Quem é o dinossauro? Quem é o rinoceronte? O que significa? Que objeto interno? E tentar levar essas questões que são trazidas dentro do possível. Existe um nível em que é impossível. E nós vamos ter que avaliar também. É possível trabalhar psicoterapicamente? É possível trabalhar analiticamente? Ou o paciente é de uma tal concretude que não dá? Então, eu acho que é um desafio contínuo para a nossa escuta.
Aliás, isso é uma coisa que faltou eu falar, que eu tenho escrito. Eu acho que a escuta analítica, ou a escuta psicoterápica, é uma das coisas mais interessantes, porque nós escutamos com toda a nossa vida e com toda a nossa mente, não só com a nossa experiência de formação, como paciente, como supervisor. A nossa vida, nossas histórias, nossos amores, nossas mortes, nossos amigos, nossos ex-pacientes atuais e as figuras da literatura, os autores, os filmes. Então, quando uma vez eu disse numa sessão do Mário Martins, repetindo uma bobagem que alguém tinha dito, que profissão solitária a nossa. Ele disse assim, mas como solitária? Nós passamos o dia inteiro conversando com pessoas, nós nunca ficamos sozinhos. Nós estamos sempre convivendo e trabalhando cada vez com uma pessoa, com grupos e assim por diante. De fato, né? Bom, outra coisa que tu falaste, pacientes pedófilos, não sei se eles são tratáveis psicoterapicamente. Tem pacientes que são contraindicados para psicoterapia. Pacientes, por exemplo, que antigamente eram chamados de psicopatas e hoje em dia se chama de antissociais, em princípio são intratáveis porque vão mentir, porque vão enganar, porque vão utilizar o terapeuta. O paciente antissemita não é o mesmo que o paciente nazista. Pode ser divertido, porque, na verdade, muitas vezes é uma defesa e é uma relação ambivalente que idealiza o judeu, idealiza. Semitas são judeus, árabes, todos os semitas, né? E temos também toda essa situação que está acontecendo em Israel nesse momento, terrível, e que muitas vezes aparece em associações e pode entrar em sintonia com o que o terapeuta pensa, sente ou o contrário. Então, nós temos que poder manter esse diálogo. As instituições devem se posicionar, eu acho que devem se posicionar. Já participei de várias instituições que se posicionaram, mas quando? E em que circunstâncias? E em relação a que assuntos? Vai se manifestar sempre? Então, nós vamos virar o que a Isildinha chama militantes. Não vai se manifestar nunca? Nós vamos nos transformar nos caras que vivem na Torre de Marfim. Existem momentos de tremendo risco dos direitos humanos, dos valores humanos. Houve um momento de uma situação das crianças na fronteira do México com os Estados Unidos, que elas estavam sendo tratadas ali como seres não humanos. A IPA, por exemplo, é uma instituição que eu conheço mais ou menos, né, razoavelmente, que às vezes se manifesta e às vezes não se manifesta. E tu colocasse uma coisa, como é que uma instituição vai se manifestar se ela tem 13 mil membros que pensam, digamos, de 13 mil ou de 12 mil maneiras diferentes? Como é que uma instituição vai ser representativa? A menos que ela faça um plebiscito a cada vez. Ou se ela tem um mínimo de valores, vamos dizer, há uma ameaça de guerra. Um país invade o outro, começa a matar indiscriminadamente. Talvez possa ser uma manifestação contra a guerra, uma manifestação... Bom, uma outra coisa, houve um momento que eu estava no board e os analistas norte-americanos queriam uma manifestação contra a... Olha só, desse assunto que foi mencionado aqui. Contra a perseguição, o preconceito e a não aceitação de homossexuais. Os norte-americanos trouxeram para o board, que tinha 1/3 norte-americanos, 1/3 latino-americanos, 1/3 europeus. O que vocês acham que foi a reação dos latino-americanos e dos europeus? Mas como? Por quê? Que negócio é esse? Então, vamos fazer uma manifestação geral contra o preconceito. Os americanos, não. Nós temos um problema aqui, que é uma perseguição aos homossexuais que não são aceitos, tal. Foi uma tremenda discussão. E, afinal, saiu uma manifestação
especificamente assim. Não sei se foi na primeira vez, na segunda. Então, as próprias instituições vão aprendendo a se manifestar, porque elas vão conhecendo as realidades. E aquele momento foi uma discussão feroz, em que nós estávamos aliados com os europeus em prol de uma coisa mais ampla, porque nos parecia... Por quê? Sim, porque nós não tínhamos nos dado conta. Então, eu acho que as instituições deveriam se posicionar quando as populações estão em risco, quando existe uma pandemia e não se compra vacinas, quando o governo não toma providências. As questões do clima, as questões da infância, por exemplo, são questões dramáticas que têm que ser enfrentadas. De modo que eu não sei se eu estou respondendo ou comentando, mas eu já me vi em muitas situações difíceis e continuo achando que não tenho inveja de quem dirige essas instituições nesses momentos, porque encontrar uma linguagem representativa é muito difícil, especialmente quando há grandes polarizações. E não adianta, ninguém é o dono da verdade, as pessoas têm direito de pensar diferente. Eu acho que isso é muito importante. Nós temos que entender que as pessoas têm direito de pensar diferente de nós. E quando nós podemos entrar em contato com as pessoas que pensam diferentes, nós vamos descobrir que, no fundo, todas são muito parecidas. E todas querem as mesmas coisas, um pouco de amor, um pouco de atenção, um pouco de escuta, um olhar afetuoso, o colo da mãe, do pai, essas coisas, né, que os seres humanos, em última análise, querem. Uau! Uau. Cláudio deixa a gente sem palavras. Mas assim, ó, nós estamos quase 22h10, e assim, ó, só para dizer para vocês, até essa hora, nós estamos com 118 pessoas participando, o que dá uma ideia do interesse e do jeito como vocês prenderam a atenção, especialmente o Cláudio, de todos nós. Eu só ia ler alguns comentários aqui, ó. Uma pessoa colocou assim: Luísa Ninon, que lucidez, que perfeito colóquio, muito lindo, muito maravilhoso. Feliz em participar desse evento e continuar aprendendo com vocês. Agradeço ao experiente palestrante, ex-professor, a Joselaine, ex-professor meu, as provocações dos debatedores e a eficiente coordenação por mais esse colóquio. Boa noite a todos. E aí tem várias questões, é que nós estamos quase, né? Nós já estamos passando a hora. Tem uma questão de aluna que talvez fosse interessante ler. Ah, tu tem aí? Tu quer ler? Muitos elogios, é que eu perdi aqui a questão. Tinha uma de um abraço, é esse? Tem alguém que cita o Dr. Pechansky, que, aliás, tem um capítulo do nosso livro sobre neutralidade, que é excelente. Aqui, ó, tem uma, eu acho que é uma aluna, Denise Freitas. Ela põe a seguinte questão: doutor, ele é um comentário numa sessão. O paciente diz: doutor, antes de começar a sessão, eu queria lhe perguntar uma coisa que eu fiquei pensando. Me dei um abraço na sessão passada, e eu não sei se devo ou não, porque eu percebi que o senhor não costuma abraçar. Qual a melhor forma de conduzir essa situação? Os três podem responder se quiserem, mas passo para o Cláudio. O paciente deu um abraço na sessão passada. Mas ele ficou em dúvida como se comportar, porque ele não acha que a pessoa costuma abraçar. Eu vou dar a palavra para Jair e para Carol, depois eu digo alguma coisa. Mas... Jair, quer falar? Carol? Eu acho que são situações que a gente vive com uma certa frequência no consultório, elas não são tão incomuns, né? E eu acho que entra dentro de todos esses temas, assim, da gente... o paciente traz uma angústia, ele está trazendo uma angústia, né? Ele ficou angustiado, ele teve uma percepção.
né? Eu não acho que de cara caiba confirmar a percepção, mas cabe tentar questionar. Eu devolveria a pergunta, mas por que tu sentiste dessa maneira? Me fala um pouco mais sobre o que tu sentiu com esse abraço que tu me deu na sessão passada. E ia ver o que ia rolar aí. Eu devolveria com perguntas, assim, eu não entraria em nenhuma colocação de imediato, porque eu acho que tem uma angústia a ser entendida, ao meu ver. Jair? Porque eu fiquei pensando uma coisa que não se distancia do que a Carol falou. E o que a gente está sempre tentando perseguir é uma ampliação do sentido, né? Talvez esse gesto, esse abraço para a dupla, ele seja um pouco ainda traumático, porque ele é uma ação que ainda a gente não conseguiu dar um pensamento para isso. A gente não sabe se está a serviço de uma coisa amorosa, se está a serviço de uma sedução agressiva. A gente não sabe. Então, quando a gente não sabe, a gente tem que poder usar a cabeça da gente e a cabeça da dupla para tentar dar algum significado para isso, porque o que nos deixa angustiado não é o ato, é a falta de sentido que aquilo ainda tem para a gente. E ainda tem para a gente porque aquilo é novo. Como toda situação nova, que a gente não está esperando, ela tem uma dimensão traumática. Cada novo encontro, seja com um abraço, seja com um aperto de mão, ele tem uma dimensão que a gente não conhece. A gente deve buscar, perseguir, tentar conhecer. Isso é o que nos acalma, isso é que nos deixa, que nos faz crescer. É isso que eu diria. Cláudio, quer falar? Eu me lembrei do Congresso de Cartagena, que, entre outras características, pode ser chamado de o Congresso dos Abraços. Em nenhum congresso eu abracei tanta gente de tantos lugares como nesse Congresso de Cartagena, porque faziam 4 anos que não se encontrava, não havia congresso, o anterior foi online, e as pessoas estavam muito saudosas. Então, digamos assim, é um lugar em que os abraços ou beijos, trocas afetivas, é natural. Né? No consultório, esse tipo de expressão pode acontecer, mas não é a forma de comunicação. Tem pessoas que beijam, abraçam, mas, enfim, não é... Eu acho que estou de acordo com as duas respostas de vocês. Eu acho que não adianta dizer assim, não, tudo bem, que bom, gostei do abraço, ou nunca mais faça uma coisa dessas, que o senhor será expulso. Mas tentar, vamos conversar, vamos pensar sobre isso. O que significou, o que tu está sentindo, né? O que representou. A pessoa pode ter sentido que o terapeuta rechaçou, ou que foi sedutor, ou que não gostou, ou que gostou. Mas o importante é como ela viveu aquela experiência emocional. O que significou? Porque, às vezes, uma pessoa quer testar se a outra é capaz de receber alguma manifestação afetiva, ou quer saber se pode avançar o sinal. Então, não dá para estabelecer nada muito assim de diretriz. Eu acho que vocês estou de acordo com vocês. Vamos falar sobre isso, vamos pensar, vamos ver o que ocorreu, vamos ver o que surge. Pode ser que no dia seguinte venha um sonho, né, que nos ajude a entender algum significado, alguma fantasia, alguma coisa assim. Os sonhos são sempre balizas que nos indicam para que caminho está indo o movimento inconsciente. Mas, de qualquer maneira, tem a ver com aquela questão que o Jair colocou do livro, né? Pode me emprestar um livro? Pode me dar um abraço? Pode fazer isso? Posso tirar uma foto? Posso tirar um selfie? Eu gosto de chamar de selfies. Posso tirar um selfie de nós dois? E o sujeito está ali de pé. Mas como? Por quê? Não sei o quê. Então, o melhor sempre, eu acho que não, vamos pensar aqui no caso, vamos ver e tal. Nem dizer que não, nem dizer que sim, mas o nosso negócio nesses tratamentos é pensar juntos, tentar entender.
Muito E eu bom. já ouvi de um grande professor chamado Claudio Zeric, que muitas vezes o mais importante é a gente fazer perguntas, né? Professor, nunca me esquecia, num congresso, assim, as perguntas são muito importantes. Eu acho até que as perguntas podem ser mais importantes que as interpretações, porque uma pergunta pode estimular o pensamento do paciente, que pode chegar a entender alguma coisa e nos ajudar a compartilhar com ele. Exatamente. E aí tem aquela célebre frase, né, do filósofo francês, o Maurice Blanchot, que dizia que a resposta é a infelicidade da pergunta. A pergunta é que abre, a pergunta é que permite pensar, a pergunta é que traz material novo para a gente, né? Então, são 22h15, nós passamos um pouco do nosso tempo, mas eu acho que valeu a pena, acho que foi muito, muito enriquecedora essa conversa, acho que vai nos fazer pensar e procurar respostas, ainda que talvez elas não existam. Tá? Queria agradecer muito para o Cláudio, para a Caroline, para o Jair, que levaram muito a sério essa atividade, que prepararam, que se preocuparam, e trouxeram material extremamente rico para a gente pensar, e eu acho que agradou muito a todos os participantes dessa noite. Então, em breve a gente vai se reencontrar em outros momentos, em outra situação, e eu queria agradecer muito a vocês, e se quiserem dizer alguma coisa para se despedir, senão acho que cumprimos os objetivos da noite, especialmente os nossos convidados. O Cláudio, a Carolina. Eu gostaria, rapidamente, Fala. eu gostaria de fazer realmente um agradecimento à comissão organizadora por essa atividade e falar que eu acho que essa mesa ela é inspiradora porque ela nos diz uma coisa: a gente precisa de tempo para poder ter a maturidade de uma sabedoria como essa que a gente está podendo ver do Cláudio, que isso a gente precisa de tempo, né? O Cláudio tem uma longa trajetória de comprometimento com isso que a gente está fazendo aqui, né? E a gente quer ganhar com isso. Eu também quero agradecer a Jussara, né, por ter ouvido né, a minha demanda, e eu quero agradecer aos alunos, né, por trazerem esses questionamentos, porque eu acho que são vivências que eles estão tendo, assim como nós temos, mas a gente quer saber, né, tem curiosidade, quer ouvir, e principalmente quer ouvir, né, pessoas com muita experiência, como o professor Zeric, porque ouvi-los, né, professor Zeric, professora Jussara e tantos outros, contribui muito para a nossa identidade profissional, né? Eu lembro de falas e frases dos meus ricos professores, e eu acho que é assim que a gente vai se construindo como psicoterapeutas e como psicanalistas. Obrigada. Eu queria também agradecer, e quando tem tanta gente que não sabe o que diz, que vive por aí com tanto palpite infeliz sobre a psicanálise, a psicoterapia analítica, a sua cientificidade. A gente participa de uma atividade dessas com terapeutas de todas as idades, com a capacidade de colocar questões relevantes, discutir, dar exemplos clínicos, fazer comentários. Só pode dar um grande prazer, um grande orgulho de ver como o CEPOA, né, que nasceu de uma ideia muito generosa do Manuel Valério, que foi, aliás, o cara que sugeriu fazer o livro azul, que aí nós juntamos o Sidney, o Rogério e eu, e todos esses colegas, né, privilegiados que estão ao redor, e ver como o CEPOA está em desenvolvimento, está circulando pelo Brasil inteiro. E é muito agradável, é muito emocionante e também provoca um grande prazer e um grande orgulho. E acho que
É importante o tempo, né, para a gente poder decantar as experiências, mas também é importante o entusiasmo que o Malan descrevia, se lembram, dos jovens terapeutas. Como nem todo mundo envelhece, né? Infelizmente, leva tempo, o que dá para se fazer é não fazer as coisas com muita pressa. Fazer as coisas com calma. Os tratamentos levam tempo. Os estudos levam tempo, as supervisões levam tempo. A gente tem que ter tempo para ir observando, né, fazendo, aprendendo. Então, eu acho que isso que vocês estão falando é muito precioso. Ou se tem o tempo que vai passando e a gente vai transformando, se transformando principalmente, ou a gente se dá um tempo para estar com os pacientes, estar com os colegas, estar com os professores e um tempo importantíssimo para estar com as famílias. Porque nós somos seres humanos, cidadãos e terapeutas. E acho que estamos indo até altas horas, temos que voltar ao convívio das famílias, mas o CELG e o CEPOA constituem uma família, com várias gerações. E é uma família extremamente fértil, né? Que continua criando e produzindo isso aí que nós estamos vendo hoje. Somos todos teus filhos, Cláudio. Ah, querida, é um amor. Isso aí. Boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Tchau, obrigado. Tchau. Beleza, hein? Que legal, muito emocionante. Parabéns. Fosse Parabéns ótimo. para ti. São os teus olhos. Não, tu fosse muito legal te ouvir, muito legal. Que bom, querido. Vamos lá. Beijão, um abração, Beijão. beijo. Tchau. Tchau.